Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz, amém? Bem-vindos mais uma vez a este lugar que é separado todas as segundas-feiras para nós adorarmos ao nome do Senhor Jesus, para nós glorificarmos ao Senhor. Vamos estar em pé, por favor? Nós vamos ler um texto da palavra de Deus e depois nós vamos fazer uma oração. O texto que nós vamos ler está no livro de Salmos 42, verso 5. Minha filha vai estar lendo no nome de Jesus. Preste atenção na leitura da palavra de Deus. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar, por favor, feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez estar diante de Ti, glorificar e exaltar o Teu nome por tamanho privilégio. Nós reconhecemos que nós não merecemos, mas o Teu grande amor nos trouxe aqui. E nós queremos fazer com que essa misericórdia, meu Deus, tenha valido a pena em nossas vidas e queremos trazer a Ti no nosso louvor, a nossa adoração e a nossa glorificação. Por favor, através do Teu sangue, permita-nos estar perdoado diante do Teu altar, para que com o coração aberto e a alma pura possamos louvar ao Teu nome, Deus. Oramos assim e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor e é isso que nós vamos fazer nessa noite. Essa canção de Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e nos rendemos a Ti, Deus. E você está convidado a cantar essa canção com a gente nessa noite. Aleluia. Jesus em Sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para Te adorar. Cante com a gente. Só pra Te adorar, Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Aonde nós estamos? Estamos nós aqui. Vamos ao início. Jesus em Tua presença. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e nos rendemos, Deus, e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor, só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, nós estamos aqui para isso. E estamos nós aqui, estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Diga para ele: estamos nós aqui, Deus. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Permaneceremos aqui, Deus. Haja o que houver, nós permaneceremos aqui para louvar o teu nome, para te bendizer, Deus. Nós iremos transpor todas as barreiras necessárias para louvar o teu nome. A nossa fé permanecerá de pé, ó Deus. Nós estamos aqui para te dar o louvor que é devido, a honra, a glória, porque reconhecemos que tu és digno. E declaramos que nada e nem ninguém irá nos impedir de estarmos aqui louvando o teu nome, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para tu és o dizer rei, que Deus. tu és o rei, Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, és o Rei. pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Deus. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam e as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos mais uma vez. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Eu queria dizer que eu e você somos a igreja de Deus. E a Bíblia diz que a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e procura tais que assim o adoram. Essa palavra é uma palavra que nos tira da ideia de que nós precisamos ter uma geografia certa para adorar a Deus. A mulher samaritana queria saber aonde nós devemos adorar, aqui em Jerusalém ou lá em cima no Monte Gerazim, em Samaria. Aonde que nós devemos adorar, Senhor? Jesus olhou nos olhos da mulher e disse: olha, não se preocupe com a geografia, porque Deus é espírito. Aonde você estiver, você pode adorar ao nome do Senhor. Na sala da tua casa, você pode adorar ao nome do Senhor. Dentro do teu quarto, você pode adorar ao nome do Senhor Jesus. Na rua, quando você estiver andando por aí, você pode sair cantando e adorando ao nome do Senhor Jesus. Mas às vezes a gente pensa, eles vão achar que eu sou louco. Mas a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que acreditam, é o poder de Deus. Aleluia. Eu queria convidar você mais uma vez para cantar esse coro. Seu reino, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, ó Cordeiro de Deus. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno,
misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Você que veio adorar a Ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Deus. Esse é o nosso prazer, essa é a nossa alegria. Queremos não só te adorar, como também te agradecer, Deus. Cante comigo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Então agradeça a Ele nessa noite. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Te damos graças nessa noite, ó Cordeiro de Deus. Aplauda mais forte o nome de Jesus. Nós te agradecemos, Deus. Aleluia. Pastor Gelson ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Mais uma vez, aplauda ao Senhor bem forte. Queridos, boa noite, Pai do Senhor. Vamos estar de pés. 2 Coríntios 4:16. Texto conhecido. Sejam todos bem-vindos. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém? Podeis assentar. Pai, fala conosco. Dirige-nos por Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa revelar a Tua palavra ao nosso coração. Fala conosco o que necessitamos ouvir. Me entrego mais uma vez nas Tuas mãos. Peço misericórdia que o Teu Espírito nos dirija por Tua graça e bondade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, esse texto, ele vai declarar uma situação particular que o homem vive e que antes, certamente, antes do pecado não viveria. Paulo fala sobre uma divisão que houve no ser humano a partir do pecado. Quando ele diz, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, a carne, o corpo humano, natureza humana, venha se desfazer, contudo o interior se renova, na esperança em Cristo, na fé. E ele vai falar destes dois homens, interior e exterior. E quando você vai lá para 1 Pedro, versos 3 e 4, o apóstolo Pedro, ele confirma esta palavra de Paulo, e ele vai dizer: a beleza da esposa não seja o enfeite exterior, como frisado de cabelos, uso de joias de ouro ou luxo nos vestidos. Ele está falando aqui de prioridade. Então existe essa aparência exterior, e ele vai falar agora mais a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é precioso diante de Deus. Então ele fala desse homem exterior e desse homem interior, onde você pode priorizar aquilo que é físico ou aquilo que é espiritual. E quando nós olhamos para esses textos, a pergunta que fica é: a quem nós vamos priorizar, a quem nós vamos dar mais valor, o que vai ser mais essencial para nós? Cuidarmos somente daquilo que é físico ou priorizarmos acima de tudo o que é espiritual? E essa decisão é particular de cada um. O que nós vemos é que em vários textos da Bíblia, inclusive Provérbios fala muito sobre isso, o texto vai dizer que a beleza, a aparência é passageira, né? Tudo neste mundo, diz Salomão em Eclesiastes, que é vaidade, é ilusão. Tudo vai passar. O que permanece é aquilo que os nossos olhos não veem. Paulo vai dizer, olha, o que os olhos veem é temporal, é passageiro, mas o que os olhos não veem, isto é eterno. E o nosso espírito que habita em nós, que nos dá essa consciência, é que é essencial. E muitos não têm dado ouvido à voz do Senhor.
Porque Deus, Ele trabalha em nós a partir do nosso espírito. E se o nosso espírito está morto nos nossos delitos e pecados, como diz a palavra do Senhor, os nossos primeiros pais, Adão, quando pecou, a carne tinha tão menos expressão que eles nem a observavam. Então não havia essa divisão. Era um ser tão voltado ao espiritual e havia uma comunhão tão plena com Deus que quando eles desobedecem e pecam, a Bíblia diz, viram que estavam nus. Então eles começam a enxergar aquilo que é físico como prioridade e eles acordam para aquilo que é material e perdem o essencial, que era a comunhão com o Senhor. A partir daí há esse conflito agora entre o homem espiritual e o homem carnal, e nós vivemos esse conflito, e esse conflito só será exterminado no dia da nossa partida, quando deixarmos de fato esse corpo, ou quando a Bíblia também nos revela, seremos transformados. Quando você pega textos como 1 Coríntios, ali 2, 14, 15, Paulo vai dizer sobre o homem espiritual e o homem carnal, que o homem espiritual discerne bem tudo, mas o homem carnal não consegue discernir, facilmente enganado, facilmente iludido, porque não consegue discernir. Mas o homem espiritual, ele enxerga muito além, ele vê muito mais além. Quando você pega textos como Eliseu, diante do jovem que o servia, e ele acorda de manhã e vê o lugar cercado de soldados sírios, ele fica apavorado, acorda Eliseu e diz, olha meu senhor, nós estamos perdidos. Eliseu faz uma oração para que o Senhor abra os olhos do jovem, e aí o jovem começa a enxergar o espiritual. Então antes ele enxergava o que é carnal, ele estava apenas fisicamente enxergando, não pela fé, não pela palavra. E quando os olhos espirituais se abrem, ele vê um inumerável exército de anjos, e ele fica estarrecido diante da visão, porque ele contempla o mundo espiritual. E Deus nos chama para esta vida espiritual. Quando nós vivemos uma vida espiritual com Deus, Paulo vai falar isso claramente, dizendo, olha, agora que eu tenho a revelação, o entendimento, a compreensão do que é espiritual, tudo que eu tinha antes, tudo que eu sabia antes, não passa de esterco, ou seja, é insignificante diante da revelação daquilo que é espiritual. Então uma diferença muito grande. Quando você cuida desse corpo físico, esquece do que é o principal, do seu caráter, da sua intimidade com Deus, da sua santidade, da sua comunhão com Deus, quando você esquece disso, há um prejuízo eterno. Certa ocasião, e eu vou lá rapidamente, João 3, Nicodemos encontra com o Senhor, e é justamente o que muitos têm necessidade, nascer de novo, porque nasceram, como disse o próprio Jesus a Nicodemos. Eu vou ler aqui rapidamente. Nicodemos vai procurar Jesus de noite, e ele vai estar ali elogiando o Senhor. Ninguém pode fazer tais sinais se Deus não for com ele. No versículo 3, Jesus vai dizer, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E ele vai questionar o Senhor, como posso nascer de novo sendo já velho? O texto segue, o Senhor Jesus vai dizer, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então o Senhor está falando do novo nascimento, nascer de novo por quê? Porque morremos espiritualmente nos nossos primeiros pais. Em Adão e Eva, todos foram gerados mortos espiritualmente. Inclusive Jesus fala isso, 8:22 de Mateus, se não me falha a memória, quando o jovem o procura e diz, olha, deixa primeiro eu enterrar meu pai, e depois eu te seguirei. Jesus vai dizer, olha, deixa que os mortos sepultem seus mortos, porque espiritualmente estão todos mortos. Não há vida espiritual real no ser humano sem a ação da graça de Deus, sem o favor de Deus.
Jesus então vai continuar dizendo, olha, o que é nascido da carne é carne, e todo ser humano é carnal, apesar de ter um espírito que está literalmente morto, paralisado, sem vida, sem mover-se. O que é nascido da carne é carne, diz Jesus, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então é necessário nascer de novo, nascer do Espírito Santo, nascer da palavra, nascer da fé, nascer de Deus, nascer da instrução da palavra, da obediência à palavra. Há um texto onde o próprio João Batista, quando batiza aqueles que se chegam a ele diz, olha, o batismo do arrependimento. Mas quando Jesus vem, o batismo é diferente. É o batismo do novo nascimento. Porque agora é um batismo que vai simbolizar não apenas arrependimento, mas é um batismo que vai simbolizar uma morte para as coisas desta vida e um nascer para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, para viver segundo Deus. Então, olhando para a palavra do Senhor, a prioridade de todo ser humano é olhar para dentro de si e cuidar do seu espírito, porque Deus, Ele é espírito. João 4, Jesus vai declarar sobre isso. E aqueles que adoram a Deus não podem adorar em carne, só podem adorar a Deus em espírito e em verdade, porque carne pode fazer festa, carne pode fazer barulho, carne pode aplaudir, carne pode fazer um monte de coisa, mas a adoração, meu irmão, é só pelo Espírito. Ninguém vai chegar a Deus somente ele. Carne, o texto de João 6, Jesus vai declarar isso aqui, ó, o que é carne, né? João 6, 63, ele diz, olha, o Espírito é que vivifica. E ele está falando aqui, pela minha tradução, do espírito humano. Ele está dizendo, o Espírito que traz vida, é do Espírito que brota a vida. A carne para nada presta. E ele diz, as palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas alguns de vós não creem. Então a palavra que ele nos dá é espírito, é vida verdadeira, vida espiritual. Então aqueles que querem andar segundo a carne, não alcançam, nunca vão alcançar esta vida. Jesus vai declarar para Nicodemos que é necessário nascer de novo e nascer do Espírito. E ele diz, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, a palavra dele é Espírito e vida. É necessário nascer da palavra. Quem nasce da palavra, quem crê. Ainda em João 63, 6, 63, 64, na parte A aqui, olha o que ele diz, né? Por que muitos não conseguem nascer de novo? Ele diz no versículo 60, só essa partezinha inicial. Alguns de vós não creem, por não crer de fato, por não acreditar de fato, por não ter fé, por não buscar, não alcançam ter esta vida espiritual. Então, por não crer na palavra, por não entender, buscar, compreender, meditar na palavra, não alcançam ter esta vida com Deus. Mas quem nasce de novo, quem tem seus olhos abertos, nós temos experiências particulares, mas nós também temos na Bíblia situações tão relevantes, tão importantes de um novo nascimento, como foi o caso de Paulo. Paulo estava perseguindo a igreja, e para ele estava fazendo tudo certo, mas ele estava tão distante daquilo que é espiritual. E quando Jesus o encontra no caminho de Damasco, ele cai, ele vê a luz, ele fica cego durante 3 dias. E Jesus permite ele mergulhar profundamente, porque 3 dias cego é para incomodá-lo profundamente, para ele entender que o que aconteceu com ele não foi um acaso, o que aconteceu com ele não foi só uma coincidência, foi uma realidade espiritual. E quando ele sai dessa situação, há um outro Paulo, 2 escamas caem dos seus olhos, ele começa a enxergar o mundo espiritualmente, a ver além, a compreender além, e a viver uma vida que nunca antes ele tinha vivido. Aquele Paulo que pensava somente nas coisas desta vida, agora ele está nem se importando com a própria vida. Ele diz, olha, para mim o morrer é lucro, porque agora a vida que eu tenho é em Cristo, e ninguém tira mais a minha vida. Ninguém pode matar mais quem nasce espiritualmente. O corpo pode até dormir,
mas ele está vivo eternamente. Ninguém tira mais. Então quem tem vida espiritual tem vida eterna. Mas quem tem o Espírito dentro de si, morto, a carne logo vai perecer. Olha para Hebreus, capítulo 12. Nós somos pais e corrigimos os nossos filhos com nossas correções físicas, né? Instrumentos físicos de correção. O texto vai dizer assim: versículo 7: é para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então filhos bastardos. Essa correção que Deus trata conosco não é uma correção como um pai, não é fisicamente no sentido de uma vara, de um cinto, mas o texto diz assim, versículo 9: além disto tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então nós temos os nossos pais segundo a carne, e estes pais só nos podem dar vida carnal. O único que pode nos dar vida espiritual é Deus. E o texto segue dizendo isso: não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Então o que ele está dizendo? Deus não é pai de carnais, Deus é pai de espíritos. Nós temos um corpo físico, mas nós somos espirituais que habitamos no corpo físico. Então, se a nossa vida for somente no corpo físico, nós estamos mortos para aquilo que é espiritual. Mas se nós mortificarmos a nossa natureza carnal e vivermos a proposta de Deus em espírito, temos vida com Deus. E como disse Paulo, eu já morri para o mundo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morrer para o mundo, morrer para si mesmo e viver segundo a palavra de Deus. Estes, de fato, têm vida espiritual. E esse versículo, ele tem uma importância muito grande, porque o versículo 9 termina assim, ó, que Deus, ele é o Pai dos Espíritos. E ele introduziu o espírito humano no corpo humano. E ele diz assim: Deus é o Pai dos Espíritos, e se nós assim nos sujeitarmos a Ele, olha o texto, viveremos, teremos vida eterna. Mas se não nos sujeitarmos a Ele para viver uma vida espiritual, irmãos, e vida espiritual, não adianta fugir dessa realidade. Vida espiritual não vai ter prazer naquilo que é carnal, aquilo que é pecado, aquilo que é concupiscência do mundo. Quando você tem uma vida espiritual com Deus, aquilo que é carnal e físico, você vai rejeitar, você vai se sentir mal. Há pessoas que choram amargamente quando pecam. Por quê? Porque tem vida espiritual e sabem a sujeira que cometeram. Enquanto não consertarem a situação, não tem como ter paz, não tem como ter alegria, porque tem vida espiritual com Deus. Então o nosso espírito é que é o importante. O homem espiritual, a mulher espiritual, aquilo que está interiormente em você, é que é o importante. Isso aqui vai passar. Isso aqui tem fim. Mas o Espírito que está em você tem eternidade nele, tem vida eterna nele. E se ele estiver manchado, porque a carne está dominando, porque os desejos da carne
Tem um texto lá em 1 Tessalonicenses que eu gosto muito, né? 5. Esse texto, quando eu compreendi ele, eu particularmente fiquei maravilhado, eu não sei os irmãos. 1 Tessalonicenses 5. É porque você vai lendo a Bíblia e você vai ver que os textos vão concordando. Então, 5:23, ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo ou completamente. Mas olha por onde ele começa. Todo o vosso espírito, ele começa pelo espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o correto não é a carne dominar, é Deus dominar você através do seu espírito, o seu espírito tendo vida com Deus, dominar sua alma e sua carne, e tudo isso ser levado aos pés do Senhor para adorar, para servir, para andar conforme a palavra dele. O Senhor se comunica com o nosso espírito, ele não tem comunicação com carne. O texto de Romanos 8:16, ele vai dizer que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então essa comunicação é mais profunda, não é carne, não é segundo carne, é espiritual. É por isso que é necessário nascer de novo. Nascemos e fomos educados pelos nossos pais para vivermos uma vida fisicamente carnal. Mas quando nascemos do Espírito, nascemos de Deus, o nosso espírito agora é educado para viver segundo Deus, para andar conforme a palavra de Deus. E os recém-nascidos começam a crescer e desenvolver espiritualmente até chegar à maturidade. Então, tanto no nível espiritual como no nível carnal, há um crescimento. Fisicamente você nasce, cai, tropeça, levanta, aprende a andar, aprende a falar. Espiritualmente da mesma maneira, você nasce e começa a aprender a conviver com Deus, a conviver com o Espírito Santo, a andar com Ele. E Deus, Ele busca isso em cada um de nós. Eu quero seguir ainda um pouquinho atrás ali de Romanos 7, porque Paulo fala sobre esse conflito desses dois homens, que esse homem que agora está dividido, né? Paulo vai falar aqui no capítulo 7, são vários os textos, deixa eu ler rapidamente aqui, a partir do verso 22, ele diz: segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, do meu espírito, e que me prende debaixo da lei do pecado, da carne, da natureza carnal, nos meus membros, no meu corpo. Ele diz: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, ele está falando que esse homem exterior é algo morto, é um peso morto, é algo desprezível, só serve se for para ser levado em sacrifício de obediência a Deus, como está em Romanos 12, 1 e 2. Ofereça os vossos corpos em sacrifício a Deus. Esse corpo só presta se for servir a Deus por sacrifício e ser santificado através desse novo nascimento para ser habitação do Espírito Santo e não fazer a própria vontade da carne. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrar? E aí ele fala algo que, né, nos traz alegria e esperança. Ele diz: eu dou graças a Deus. Versículo 25. Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Por que ele diz isso? Porque Jesus Cristo é a esperança da vida eterna. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que através dele a vida com Deus nos fosse novamente dada, através da presença do Espírito Santo, através da purificação no sangue dele, através do perdão que ele nos concede, do preço que ele pagou na cruz por nós. Nós somos livres dos nossos pecados e iniquidades através de Cristo Jesus, e nós podemos ter acesso ao Espírito Santo. Jesus vai dizer algo interessante quando ele diz assim: olha, porque o Espírito Santo estará convosco e habitará em vós. O Espírito Santo está no mundo,
Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele está no mundo trabalhando. O texto lá de Zacarias, se não me engano, 6:4, ele vai dizer, o 4:6. Ele vai dizer: olha, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Ele está trabalhando, mas quando você entende, abre o coração pela fé e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele não estará mais convosco, Ele habitará em vós, fará uma comunhão com o teu espírito, trará vida ao teu espírito, e você estará vivendo essa eternidade com Deus que já começa aqui. Filhos de Deus já têm vida eterna aqui, ninguém pode mais nos tirar a vida. Você lembra do que Jesus falou? Como filho de Deus, Ele disse: olha, ninguém tira a minha vida, eu que a dou, eu que a dou. Então ele sabe que ele tem a vida eterna no Pai e ninguém pode tirar. Eu vou seguir para o encerramento. Se você olhar aí um pouquinho antes, no 14 de Romanos 7, diz assim: eu bem sei que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então, carnal nunca vai conseguir agradar a Deus. É por isso que é necessário nascer de novo. Quem nasce de novo vai conseguir cumprir a palavra de Deus, andar na lei de Deus, na obediência ao Senhor. Vai conseguir viver esta realidade se nascer de novo. Eu encerro em 1 Coríntios, no capítulo 15. E eu vou ler a partir do verso 50. Ele diz assim, Paulo: e agora digo isto, irmãos, que a carne, olha que coisa terrível é isso, irmãos. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Isso aqui não vai herdar o reino de Deus, meu irmão. E se você viver segundo isso aqui, você não herda também. Carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Então, se você não mortificar teus desejos, tuas vontades, teu querer, para submeter todos eles à vontade e o querer de Deus, do Espírito de Deus, se você viver segundo a carne, aí Paulo continua. Ele diz: olha, nem a corrupção vai herdar a incorrupção, porque isso aqui é corrupto. Isso aqui, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Então ele está dizendo agora daqueles que têm vida com Deus, daqueles que têm o Espírito vivificado. Não dormiremos, ou seja, morte não existe para quem tem Deus, apenas um sono, não veremos a morte. Seremos transformados. Então essa carne, para ela entrar no reino dos céus, ela vai ter que ser transformada. Vai ser dado um novo corpo, um outro corpo. Não é mais esse corpo. Ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão, aqueles que dormiram em Cristo, ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados, ou seja, receberemos também um novo corpo. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Eu vou seguir aqui só para vocês entenderem um pouco melhor, mas a gente já ministrou sobre isso. Onde está a morte, o teu aguilhão? O que é o aguilhão da morte? A força da morte é o pecado. A força da morte é o pecado. Então, tragada foi a morte na vitória. Por quê? Porque Cristo Jesus, quando Ele se entrega na cruz do Calvário e morre por nós, a morte não tem domínio sobre Ele, não tem poder sobre Ele. Por quê? A morte só tem domínio sobre quem tem pecado. E Jesus é o único que não morreria se Ele quisesse viver aqui para sempre, porque Ele não tinha pecado, e Ele mesmo vai dizer isso: Pai, eu entrego o meu espírito, porque
Se ele não fizesse isso, ele nunca morreria. Quando ele morre, ele se entrega à morte, está sem pecado. A morte vê ele, e quando a morte tenta abraçá-lo, ela vê que os pecados que estão sobre ele são os meus pecados, são os seus pecados, são os pecados do mundo inteiro. João diz isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo inteiro estava sobre ele. E quando a morte, que fica cada vez mais forte diante do pecado, quanto mais o homem peca, mais a morte malha, mais a morte fica forte. O aguilhão da morte é o pecado. Tanto é que a morte só entrou no mundo por causa do pecado. Antes do pecado, a morte não existia aqui. E o texto segue então, quando você observa Jesus Cristo pisando o lagar, pisando o inferno, tomando a chave da morte do inferno. Por quê? Porque a morte diante de Jesus perde a força. Ele não tem pecado. E ela se prostra, ela se ajoelha. Tem um outro texto que... Apocalipse, olha esse texto. Então, tragada foi a morte na vitória. O texto diz assim, a partir do 14 do 20: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Então a própria morte, ela morreu pelo poder do sacrifício da cruz de Cristo. A própria morte não tem mais força diante do poder do sacrifício de Cristo Jesus. Tragada foi a morte na vitória. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, glorificando a Ele? Bendito seja o nome dEle. Que você creia em Cristo, que você receba Cristo, que você aceite, que você siga a doutrina de Cristo. É só Ele que é o Salvador, o único e suficiente, não há outro caminho. 14:6 de João: não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus Cristo é o Filho unigênito, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. E se você viver segundo esta palavra, você tem comunhão com o Filho, você tem vida com o Filho. Que Deus em Cristo vos abençoe. Você pode se colocar sobre seus pés. Se puder, coloque a mão sobre o teu coração. Quero orar por você e com você. Eu não sei como está a tua casa, a tua família, mas interceda a Deus pelo teu lar, para que o Senhor salve a todos, para que ninguém se perca, para que todos compreendam a palavra e vivam segundo ela. Pai, nós entramos diante da tua presença, e mais uma vez nós viemos pedir misericórdia e graça diante do Senhor. A tua palavra mais uma vez foi ministrada, e nós cremos na tua palavra. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, o único e verdadeiro Filho unigênito que tira o pecado do mundo, Deus eterno, Alfa e Ômega, mistério eterno, incomparável, infinito. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E a nossa oração a Ti, ó Pai, é em nome do Teu Filho amado, daquele que se entregou por nós, daquele que é o nosso único mediador, aquele que se coloca diante do Senhor por nós, ó Pai. E nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe nos perdermos nos nossos desejos, concupiscências, orgulho, soberba, vontade. Ajuda-nos a conduzirmos o nosso coração inteiramente aos Teus pés. Que todo o nosso ser se humilhe diante da presença do Senhor. Todo o nosso orgulho, vaidade, soberba, tudo que em nós
tenta se apartar de ti, seja, ó Deus, humildemente colocado aos teus pés, e que a cada dia possamos clamar por este sangue que uma vez foi derramado na cruz, por esta vitória tão grande que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus. Pai, o que eu clamo a Ti nesta noite é para que haja compreensão, entendimento, que a Tua graça possa se espalhar por esta terra, por este mundo, e que todos possam compreender a tão grande salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há muitas pessoas, meu Pai, edificando somente aquilo que é passageiro, é vaidade, é ilusão, é inútil. A Tua palavra declara que até mesmo a glória deste mundo é vã, não tem valor nenhum diante da eternidade. Por isso nós clamamos ao Senhor e pedimos misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada família que aqui está representada. Que o Senhor perdoe os pecados, lave cada um de nós no sangue de Cristo Jesus, e que nós jamais venhamos perder a comunhão que o Senhor nos deu no Teu Filho, através do Teu Filho, e a bênção e a riqueza, a dádiva do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Oh Pai, como agradecer a Ti, como, meu Pai, render ao Senhor a gratidão devida, se o que o Senhor fez por nós está além de tudo que possamos lhe ofertar. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor abrace cada um dos Teus filhos, cada família nesta noite. Que a bênção do Senhor se derrame sobre esta nação, sobre este Brasil. Que o Senhor salve cada família que aqui está representada. Estenda, meu Pai, esta graça, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, para os parentes de perto, de longe. Que haja libertação, transformação, que a mente e o coração seja transformado, renovado em Cristo Jesus. Pai, eu entrego cada vida nas Tuas santas mãos. Venha, Espírito Santo, venha sobre o Teu povo, venha sobre esta nação. A nação brasileira pertence ao Senhor Jesus. Nós entregamos essa nação nas Tuas mãos. Que seja abatido todo espírito de corrupção, de mentira, de engano, e que o Espírito da verdade, enviado por Cristo Jesus sobre toda a terra, seja derramado sobre esta nação, como chuva, meu Pai, como chuva que regue toda esta terra, para a glória do Teu santo nome, e frutos sejam vistos por toda parte, para o louvor da Tua santa, bendita e maravilhosa glória. Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre todos, no nome santo do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E você que recebe, diga amém, diga graças a Deus, e se pode, aplaude o nome do Senhor Jesus. Toda a glória, toda a honra a Ele. Bendito seja o Senhor. Irmãos, eu fiquei muito decepcionado comigo, né? E eu mostrei aqui o áudio. Eu estive na casa do Roberval, a esposa dele foi curada. Aliás, antes de ontem, um vizinho me procurou e falou: rapaz, a mulher melhorou mesmo, eu vi ela varrendo a rua, limpando tudo lá. Ele trabalhou como ajudante de pedreiro, e quando eu fui evangelizá-lo, falando de Jesus para ele, ele falou sobre a esposa que estava doente, e eu falei: se você quiser nós iremos lá, e eu fui. O testemunho está gravado, o telefone não está aqui, senão mostraria mais uma vez. E na hora ali da oração, minha esposa foi comigo, minha sogra. Eu falei: olha, eu vou fazer algo aqui pela fé. Deus não me mostrou nada, eu só vou usar a fé. Me dá um copo de água. Ele trouxe. Orei, consagrei, entreguei para ela que estava de cama, e ele disse: olha, ela não está podendo fazer nada, levantar da cama, já tem meses acamada, o médico não consegue entender o que é. E ela bebeu da água, eu a abençoei, e ela me pediu para orar pelo Roberval. Quando eu orei por ele, ele manifestou um espírito maligno, eu repreendi, e eu só disse a ele: meu filho, você precisa buscar a Deus, levar a Deus a sério na sua vida. Essa opressão sobre a tua vida
não pode continuar. Aconselhei, mas infelizmente eu não fiz, né? Isso pesa no meu coração porque eu não fiz o apelo. Anunciei a ele, isso já tem semanas, 3 ou 4 semanas, eu não sei quantas tem. Eu falei, olha, hoje é domingo, foi depois da escola dominical, eu falei, amanhã tem um culto ali do lado da praça, vamos lá para você ouvir a palavra e tal. Não, eu vou sim. E ele disse que viria, mas não veio. Passou aproximadamente uns 4, 5 dias, numa quinta-feira ele me ligou, falando do testemunho. Ele disse, olha, a minha esposa, desde que você deu aquele copo de água, levantou da cama, está fazendo tudo em casa, se levantou, foi um milagre. Ele gravou, o testemunho está gravado. E ele me mandou esse áudio, eu ouvi. Irmãos, no outro dia, ele saiu para o serviço, deu infarto e partiu para a eternidade. Então isso me chocou muito, porque é uma pressão sobre nós, né? Por que eu não fiz o apelo? Como está a eternidade agora? Só Deus sabe. Eu não tenho resposta sobre isso. Que ele tenha encontrado o Senhor no caminho, que tenha acontecido alguma coisa nesses dias com ele, mas ele partiu muito rápido. E eu estava na esperança de vê-lo aqui, de fazer mais trabalhos na casa dele, enfim. Então hoje eu vou encerrar assim. Levante todas as mãos. Eu não quero mais levar essa culpa comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador, único e suficiente. Perdoa os meus pecados e que o meu nome esteja registrado no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Aplaude mais uma vez o Senhor. Se você fez isso de coração, a eternidade lhe pertence. Deus abençoe a todos. Posso encerrar? Irmãos, antes de a gente encerrar, dia 19 agora, alguém vai fazer aniversário, né? O pastor Gelson está aqui e nós vamos cantar parabéns para ele antes de encerrar, no nome de Jesus. E vamos orar. Você pode estender as suas mãos para cá, por favor? Senhor nosso Deus, o teu filho estará no próximo dia 19, aniversariando mais uma vez. E nós estamos felizes, ó Deus, por saber que o teu servo tem estado na tua presença, tem ouvido a sua voz, tem obedecido a sua voz e tem cumprido o seu querer. E nós queremos orar pela vida do teu filho mais uma vez, para que aquele presente que o homem não pode dar, ó Deus, que o Senhor possa gentilmente entregá-lo nessa noite com saúde, vida, paz, alegria e cada vez mais certeza da tua volta, cada vez mais fé, cada vez mais experiente, ó Deus, cada vez mais convicto da tua obra nessa terra. Pedimos a tua bênção sobre ele e também sobre toda a sua casa e nós oramos no nome de Jesus. Amém? Parabéns pra você nessa data querida, com Jesus do seu lado, muitos anos de... Mais rápido! Parabéns pra você, nessa data querida, com Jesus do seu lado, muitos anos de vida. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Agora a bênção apostólica aqui no nome de Jesus. Que festa bonita, obrigado. Deus abençoe a todos. Faça assim com as suas mãos. Aliás, a minha esposa, né? Eu vou falar. A minha esposa está aí promovendo também. Se você puder, seria uma honra para mim. Na quinta-feira, né? Eu vou estar justamente na quinta-feira completando aí meus 54 anos de idade. 19, quinta-feira. E na quinta-feira nós vamos ter um culto normal, de 8 às 9 à noite, mas teremos também a comemoração do nosso aniversário lá, minha esposa está aí programando. Se você puder, vai ser uma honra, viu? Principalmente aí salmo, louvando, enfim, os irmãos que puderem estar lá, tá? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Glória a Deus. Obrigado. Pode aplaudir o nome dele. Olha lá, tem gente.
Aplaude o Senhor Jesus porque Ele merece toda a glória, toda a honra. Obrigado pela presença de todos. Até segunda-feira, não, até quinta-feira. Amém?